Olá a todos, meu nome é Rogério, sou advogado, professor universitário e hoje nós vamos conversar aqui sobre um dos assuntos mais recorrentes do direito civil brasileiro, que é a questão dos alimentos. Quem tem direito a recebê-los, quem tem obrigação de pagá-los, o que a gente pode falar sobre isso? O primeiro alimento que nós podemos considerar são os alimentos chamados alimentos gravídicos. Pouca gente sabe, mas a mulher grávida já pode, antes mesmo do nascimento do filho, pedir alimentos àquela criança que está gestando. Para isso, é preciso contratar um advogado e provar o vínculo com o pai da criança, que pode ser feito de qualquer forma: e-mails, WhatsApp, rede social, cartas, que hoje é muito mais difícil de existir, mas enfim, testemunhas, tudo que prove que existiu um vínculo e que possa presumir que aquele seja o pai. Essa presunção, sendo reconhecida pelo juiz, fará com que o pai da criança, ainda antes do nascimento, já arque com os chamados alimentos gravídicos, que são destinados a uma gestação saudável e um nascimento do feto com vida, ao pagamento do parto, exames pré-natais, alimentação da mãe e tudo o que for necessário para que esse feto nasça saudável e com vida. Uma vez nascendo com vida, passamos para um outro alimento, que é o alimento definitivo, que antes pode ser provisório. Por que pode ser antes provisório? Porque antes do que nós temos de chamada cognição exauriente, que é o final do processo com a sua sentença, nós temos o chamado juízo de cognição sumária, que é aquele que o juiz dá em caráter liminar, precário, que pode ser rapidamente revisto. Isso é feito porque a criança não pode esperar um processo que às vezes demora anos. Então, liminarmente, o juiz irá decretar uns alimentos provisórios, que o valor pode depois ser confirmado em definitivo ou não, dependendo do andar do processo, das provas e do convencimento. Uma vez existindo os alimentos definitivos, eles serão pagos por quem não está em guarda do filho àquele que tem a guarda, durante pelo menos a maioridade dessa criança. Ou se pode se prorrogar ainda no tempo até os 21 anos ou a formatura em curso superior, dependendo de entendimentos prudenciais. E a guarda compartilhada? Quem que paga a pensão? Quem que paga alimentos? Não tem alimentos na guarda compartilhada? Sim, existem e devem ser pagos àquele que não tem a residência da criança àquele que tem. Normalmente é a mãe que tem a guarda da criança, porque assim a lei prevê que seja preferencialmente. É possível alimentos serem pagos entre cônjuges? Hoje é muito difícil, embora não impossível. Existem casos excepcionais. Aqueles casos onde a mulher ou um dos cônjuges se entregou ao outro a ponto de prejudicar a sua própria carreira e não podendo mais retomá-la, pode sim pedir ao outro uma pensão alimentícia. Um exemplo é quando temos um casal onde um dos cônjuges viaja muito a serviço, impedindo o outro de estabelecer um vínculo de trabalho. Por promoções ou pela carreira, um se eleva e o outro abre mão, seja para acompanhá-lo ou seja para cuidar dos filhos, normalmente a esposa. Nesses casos, onde fica-se comprovado que a mulher abriu mão de sua carreira para acompanhar o marido, ou que o marido a impediu durante o relacionamento de estabelecer um vínculo profissional, ou ainda que seja o contrário, o que é muito mais raro, é sim possível que um dos cônjuges peça alimentos ao outro. Uma situação que era muito mais comum no passado e que hoje, graças a Deus,
pela liberdade conquistada pelas mulheres é mais raro, porém não impossível, principalmente nos casamentos mais antigos. Qualquer dúvida, pode deixar aqui que a gente vai tentar esclarecer para todo mundo. Isso é o que tínhamos por hoje. Muito obrigado.